Noé foi um personagem bíblico que recebeu ordens do Senhor para a construção de uma arca para salvar a criação do dilúvio. De acordo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros do tradicional Velho Testamento da Bíblia, escritos pelo pseudo-autor Moisés, Noé era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Malalel, que era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era criação de Deus. Hoje vamos trazer 5 fatos sobre Noé e sua arca. Mas antes, não esquece de dar aquele like no vídeo, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever no canal. O canal está começando e é muito importante a sua ajuda nesse momento para podermos levarmos um conteúdo de qualidade para mais pessoas. Quem foi Noé? Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Foi ele a quem Deus usou para salvar a humanidade do dilúvio. A sua história é contada no livro bíblico de Gênesis. O nome Noé, Noa no original hebraico, significa descanso ou repouso. Ele construiu a arca onde ficou com a sua família e com muitos animais durante o dilúvio. No tempo de Noé, a sociedade vivia uma extrema corrupção e perversão. As pessoas abandonaram o Criador e viviam conforme as suas próprias vontades. Só pensavam em fazer o mal o tempo todo. Deus ficou decepcionado com tudo que viu e decidiu destruir a humanidade. Gênesis 6, do 5 ao 7. Mas Noé era um homem justo, que obedecia a Deus. Gênesis 6:9, em sua geração. Por isso, Deus decidiu salvá-lo e a sua família. Quando Noé tinha cerca de 500 anos de idade, Deus o mandou construir uma arca muito grande, porque iria trazer um dilúvio para destruir a terra. Naquele tempo, as pessoas viviam muitos anos. Noé, sua família e casais de todas as espécies de animais terrestres deveriam entrar na arca. Gênesis 6, do 17 ao 19. Apenas quem estivesse na arca seria salvo. Noé fez tudo conforme Deus mandou e foi um pregador, segundo a Pedro 2:5. Mas apenas sua família acreditou nele. Nunca tinha chovido e ninguém confiou na palavra de Noé nos anos em que ele construía a arca. As pessoas não se arrependeram de seus pecados e por isso não entraram na arca. Quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio chegou. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca, junto com todos os animais, e Deus fechou a porta. Choveu durante 40 dias e todos que não estavam na arca morreram afogados. Gênesis 7, 16 e 17. Depois que a chuva parou, Noé continuou dentro da arca durante cerca de 1 ano, enquanto a água ainda cobria a terra. O dilúvio trouxe destruição e punição sobre toda a terra. A arca serviu como símbolo de salvação para Noé, sua família e para os animais que entraram com eles. Essas vidas foram poupadas pela graça de Deus. Como era a Arca de Noé? A Arca de Noé era uma embarcação muito grande, feita de madeira de cipreste e revestida com piche. A arca tinha capacidade para levar muita carga e serviu para salvar a família de Noé e todo tipo de animais do dilúvio. Foi Deus que deu as instruções a Noé sobre como construir a arca. A arca precisava ser muito grande, porque iria levar muitos animais e muito alimento. Deus deu as medidas a Noé: 300 côvados de comprimento, cerca de 135 metros. 50 côvados de largura, cerca de 22 metros, 30 côvados de altura, cerca de 13,5 metros. O côvado era uma medida antiga que era mais ou menos equivalente a 45 centímetros.
Deus mandou Noé construir a arca de madeira de cipreste e revesti-la com piche por dentro e por fora, para ser impermeável. A arca tinha uma porta lateral e 3 andares, para albergar muitos animais de tamanhos diferentes. Gênesis 6, 14 ao 16. Além de construir a arca, Noé teve de armazenar todo tipo de alimento para a viagem. Esse trabalho levou cerca de 100 anos. Quando chegou o dia do dilúvio, Deus enviou casais de todo tipo de animal para entrar na arca. Ao todo, 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos. Ninguém mais tentou entrar. Então Deus fechou a porta da arca e o dilúvio começou. Gênesis 7,16. Quem foram os filhos de Noé? Os 3 filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Segundo a Bíblia, seus descendentes repovoaram a terra depois do dilúvio. Gênesis 10:32. Sem é o antepassado do povo judeu. Os filhos de Noé e suas esposas entraram com ele na arca e sobreviveram ao dilúvio. Ninguém mais entrou com eles na arca. Quando o dilúvio acabou, Deus abençoou Noé e seus filhos, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Sem, Cã e Jafé tiveram vários filhos que repovoaram a terra e foram os fundadores dos povos à volta de Israel. Os descendentes de Sem, Cã e Jafé fundaram vários povos que se espalharam pela terra. Os descendentes de Jafé foram para o norte, na direção da Europa e da Ásia. Os descendentes de Cã se espalharam pelo sul, pela Palestina e a África. Os descendentes de Sem se estabeleceram na região do Oriente Médio. Todos os povos mencionados na Bíblia vêm de Sem, Cã e Jafé. A Bíblia não fala sobre outros povos do resto do mundo, foca apenas nos povos que interagiram com os judeus. Os descendentes de Canaã, filho de Cã, foram os povos que se estabeleceram na Palestina e mais tarde foram expulsos pelos israelitas. Os egípcios e os babilônios também foram os descendentes de Cã. Os descendentes de Sem ficaram conhecidos como povos semitas. Abraão, patriarca do povo judeu, era descendente direto de Sem. Por isso, os judeus são conhecidos como semitas. Quantos animais entraram na arca de Noé? A Bíblia diz que pelo menos um casal de cada espécie de animal entrou na arca de Noé. A regra geral era um macho e uma fêmea de cada espécie, para preservar a diversidade de vida na terra. Gênesis 6, 19 ao 21. Deus levou até Noé representantes de cada espécie animal que não conseguia viver na água. Deus também mandou levar mais representantes dos animais puros e das aves, porque esses animais eram usados como sacrifícios. Noé então levou 7 casais dos animais puros e das aves, mas apenas um casal de todos os outros animais. Gênesis 7, 2 ao 3. A Arca de Noé era um navio muito grande. Tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13,5 metros de altura e estava dividida em 3 andares. Gênesis 14:16. Isso é muito espaço. A questão do espaço também depende do tamanho do dilúvio. A Bíblia diz que o dilúvio cobriu toda a terra. Existem algumas interpretações diferentes do que isso significa. O planeta todo. Essa é a interpretação mais literal. Se o dilúvio encheu o planeta todo, então a arca levou várias dezenas de milhares de animais. O mundo conhecido. O propósito principal de Deus era eliminar a humanidade, que nesse tempo poderia morar apenas numa região da Terra. Se o dilúvio aconteceu apenas parte da Terra, então a arca levou relativamente poucos animais. Qual o significado do arco-íris? O arco da aliança, ou arco-íris, é o sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra toda com o dilúvio. Depois do dilúvio,
Deus criou o arco-íris para lembrar sua promessa. Quando Noé saiu da arca, ele ofereceu sacrifícios a Deus. Então Deus estabeleceu uma aliança com toda a humanidade e todos os seres vivos. Ele prometeu que nunca mais iria matar toda a vida na terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança eterna, Deus criou o arco-íris. Gênesis 9:14 ao 16. O arco-íris nos lembra que Deus é fiel. Ele nunca quebra suas promessas. Desde a época de Noé, nunca mais houve um dilúvio que destruiu toda a vida na terra. O arco-íris é um sinal de bondade e misericórdia de Deus. E é isso, por hoje é só, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos e deixe também o seu comentário se você curtiu nosso conteúdo, alguma sugestão e qual próximo personagem você gostaria de ver no próximo vídeo. É isso, até mais!